Mas, irmãos, então vamos retomar aqui o estudo da lição de número 5. Nós estamos aqui no ponto 2.1, letra A. Nós falamos sobre a manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. E nós falamos a letra A, Moisés. Agora vamos ver a letra B, Elias. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel, nos dias de Elias. Pôde, assim, realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Sempre colocando, mesmo alemão, como colocamos com Moisés, colocando também com Elias. Elias foi o instrumento de Deus para que várias situações acontecessem. Veja que o título do ponto é Manifestações Sobrenaturais no Antigo Testamento, manifestações do Senhor usando seus filhos. Então aqui fala de 3 anos e 6 meses. Lá Tiago nos diz, Elias foi um homem sujeito pelas mesmas paixões. Elias não era um super-homem com uma capa. Quando eu falo isso, quando eu falo de Tiago, eu digo, parece que Elias é um super-homem, tinha uma capa, voava, né? Que o pessoal acha isso, né? Nós estamos procurando super-heróis. Superman, Homem-Aranha, um sobe com a coisa, outro voa, outro vê pelas paredes. Isso não existe. O único que sabe, que é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, é o Senhor Deus. Elias não estava, Moisés não estava, Jeremias não estava, Paulo não estava, João não estava, e nenhum pastor, nenhum homem de Deus hoje, nenhuma mulher de Deus hoje está em todos os lugares. O que muitas vezes acontece é Deus revelar algo através desse vaso para que o seu nome seja glorificado. Jamais o nome do homem. Elias foi um homem sujeito à mesma paixão que nós. E ele orou e 3 anos e 6 meses choveu, depois de 3 anos e 6 meses voltou a chover, como diz aqui, o ponto alto, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas tudo bem. O maior destaque, talvez, do seu ministério, que as pessoas mais falam, foi quando se confrontou os profetas de Baal. E ele confrontou os profetas, ele fez até uma certa ironia, mas foi porque aquele povo estava caminhando totalmente na idolatria. Tinha que se mostrar para aquele povo quem era o Deus verdadeiro. E desafiado os profetas, a gente sabe o que acontece no final. Deus se manifestou pelo fogo, como ele havia feito o desafio aos profetas de Baal. Baal, logicamente, não se manifestou, porque não pode se manifestar, não tem poder. E Deus se manifestou e o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora vamos ver manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Estude bem esse assunto, meu amado irmão, leia na sua Bíblia, se tiver dúvida, pergunte ao seu pastor. Algo importantíssimo para a igreja, os dons espirituais. Os dois capítulos que mais nos ensinam sobre isso é 1 Coríntios 12 e 14, mas há outro ensinamento de Paulo em Efésios, muitas coisas para aprendermos. E especialmente aprendemos o quê? A receber os dons, a buscar os dons. Sim, também. Mas muita gente só está aprendendo a buscar. Busca, mas na hora de exercer os dons, não exerce. Eu até vou dar uma paradinha aqui e falar algo sobre isto, de uma ilustração que eu recebi lá no seminário. Nos Estados Unidos, comumente o que acontece com as pessoas que fazem um seminário, acho que lá é padrão. A pessoa estuda lá 4 anos de teologia e depois passa mais 2, 3 anos, não sei direito, se especializando na área que ele quiser. Então foi lá no seminário IBP, onde eu estudava, 3 irmãos que eram especializados no Espírito Santo e nos deram a palestra, não sei se foi 3 dias ou foi uma semana. Todos os alunos foram para o auditório e aqueles missionários, aqueles irmãos americanos, nos palestraram sobre o Espírito Santo. E eles deram um exemplo que eu sempre falo na igreja. Imagina que alguém plantou bananeiras, foi isso que eles usaram exatamente. E alguém vai visitar a plantação de bananeiras. E quando chega lá, a pessoa vai querer mostrar o quê? As bananas, aqueles frutos bonitos. E a pessoa fala, não.
Eu não quero ver as bananas. Eu quero ver um ancinho, a pau, ou seja, as ferramentas que você usou para a plantação. Então, que exemplo ele deu com a gente? Na verdade, o que deve sobressair na vida do cristão são o fruto do Espírito, não os frutos, é o fruto, como está em Gálatas lá. É o fruto do Espírito. É um fruto só, como se fosse uma tangerina, vários gomos, que ali é várias coisas. Amor, paz, longanimidade, bondade, ó. E os dons, pastor? Os dons não são importantes? São, meu amado irmão. São ferramentas, tudo é importante na obra de Deus. Então, por isso, Paulo, entre o capítulo 12 e o 14 de 1 Coríntios, ele coloca o 13, que é o amor. Porque os dons então, têm que ser exercidos com amor. Então, está aqui, ele falou, manifestações espirituais. Vamos lá adiante. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. Importantíssimo. Para que tu vai ser dons espirituais? Entre muitas outras coisas. O Senhor disse, recebereis a virtude do Espírito Santo. Atos 1:8. Ou seja, quer receber a virtude do Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até o confim da terra. É uma ferramenta para se ganhar almas para Cristo. É este o objetivo do batismo com o Espírito Santo. Muito importante a gente sempre lembrar disso. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não despreze o dom que há em ti, 1 Timóteo 4,14, e pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. Lembrando a Timóteo, um obreiro, ele chama-se de segunda geração, ou seja, Paulo preparou alguns obreiros, depois certamente Timóteo preparou outros, e vieram depois dele, e assim tem que ser na obra de Deus. Então, Timóteo tinha um dom. E Paulo, será que Timóteo menosprezou o dom, não lembrava do dom? Não sei exatamente isso, meu irmão, mas talvez apenas uma exortação, como quase um pai para um filho, para que ele não esquecesse. E nós não podemos esquecer de buscar a direção do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo. Ah, pastor, eu sou baseado com o Espírito Santo. Aleluia. Então, peça os dons espirituais. Recebeu os dons espirituais, peça sabedoria para que Deus use você nos dons espirituais, para que você nunca esfrie espiritualmente, para que você nunca deixe de ser usado por Deus. E sempre em oração, e sempre buscando, e sempre se renovando, e sempre, até a volta de Jesus, ou até que você parta desta vida. Não podemos estagnar espiritualmente sem buscar esse Deus vivo e verdadeiro. Paulo recomenda procurar com zelo os melhores dons e procurar com zelo os dons espirituais, mais especialmente o de profetizar. Síntese do tópico 2, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Vamos aqui ao ponto 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus 5:4. Então, a primeira divisão, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. É isso? Bom, vamos lá. Exemplos. Em Ezequiel 22, os anciões vieram a Ezequiel para que este consultasse ao Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta. Não estarei lendo esse texto, mas leia na sua casa e leia. Quando você ler o Ezequiel, vai entender bem. Um pouco antes eu tinha mostrado Ezequiel. Ezequiel, vou te mostrar algumas coisas. E aí começou a mostrar que aquele povo, e aqueles anciões, que aqueles líderes, ficavam adorando sol, lua, imagem, uma série de coisas escondidamente. E depois eles vieram consultar a Ezequiel. Ah, Ezequiel, me responde aí, o que Deus vai fazer, o que Deus não vai fazer? Eu falo, não. Deus falou para Ezequiel, não vou responder a vocês. Então essa consulta havia. Depois vamos ver por que ele está falando desse tipo de consulta no Antigo Testamento, depois ele vai fazer um paralelo com o Novo. Em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas que o pai de Saul se haviam perdido. E na verdade foi um propósito de Deus para que Saul encontrasse com Samuel e fosse ungido rei. O propósito de Deus foi, as jumentas se perderam, o pai de Saul mandou ele buscar, não encontrou, e Deus não deixou que ele encontrasse, até que ele chegou perto da cidade onde Samuel estava. Ele já estava desistindo, voltando, mas o seu moço falou, vamos ali tem um vidente, né, que até diz que o profeta
naquele tempo é chamado vidente, a gente consulta ele. E quando chega lá e encontrar com Samuel, antes que ele falasse qualquer coisa, você pode ficar tranquilo que a jumenta for escondida, mas tem aqui algo para você. Aí comeram, e no dia seguinte, então, antes dele ir embora, Samuel unge Saul rei e diz muitas coisas que ia acontecer com ele. Mas ele foi lá para consultar sobre a jumenta. 1 Reis 14, 2 e 3 está registrada uma consulta sobre um doente, se levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. E Moisés transmitiu os anciãos que Deus lhe falava. Êxodo 19, 7 e 8. Vemos que o Antigo Testamento, o profeta é uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então, eles iam consultar o profeta falava, Deus falava ao profeta, e o profeta dava a resposta de Deus. Antigo Testamento. Vamos ver no Novo. Ah, isso é importante. Por quê, pastor? Você está no Antigo Testamento? Você está vivendo lá? Você tem que matar animal para poder? Você tem que circuncidar? Você tem que guardar um dia da semana específico? Senão, não. Então, a mesma coisa é a questão do profeta. Ele tem que aprender como é que funciona o Novo Testamento para não confundir uma coisa com a outra. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito que aconteceria nos últimos dias. Atos 2,17, uma citação da profecia de Joel, que até pregamos aqui recentemente, que nos últimos dias os vossos velhos terão visão, profetizarão e tal. Joel havia profetizado isso, e aqui Pedro cita isso em Atos 2,17. Quer dizer, pelo que eu digo, falando, Lucas que escreveu Atos, mas ele está falando de um discurso de Pedro. Ter alguém o dom da profecia não significa que seja profeta. O termo profeta significa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lembra-se em Atos 21, 8 e 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta chamado Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante. Eu vou parar aqui. Ele coloca aqui, meu amado irmão, é lógico que isso aqui hoje, no século XXI ainda, muita gente vai discutir. Eu já disse algumas vezes na igreja, muita gente não consegue entender. Ah, pastor, eu tenho um dom de profetizar, então sou um profeta. Não, você tem um dom de profetizar. E Deus vai te usar na palavra profética, na profecia. Há o ministério profético, e aí, meu amado irmão, é outra coisa. Ágabo era um profeta. E o que Ágabo falou, pastor? Ágabo trouxe a questão de haver uma fome em Roma, lá, e falou que no mundo daquela época, né, profetizou essa fome, e depois ele também pegou o cinto do Paulo, se amarrou e disse assim que ele será preso, e Paulo foi. Água aparece 2 vezes em Atos dos Apóstolos com essa profecia. Então, ministério profético. Mas o principal aqui não é essa diferenciação. É esta parte que vem agora, para nós aprendermos. Olha bem, existe, porém, uma diferença importante no ministério do profeta do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo, as profecias os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei dos profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, 16. Agora vamos ver essa parte, muito importante, meu amado irmão. No pacto da nova aliança, temos Jesus como único mediador. 1 Timóteo 2,5. Existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Pode ler lá. Evangelho, Atos, Carta de Paulo, as cartas gerais. Não tem. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2,18. Jesus é o único mediador, 1 Timóteo 2,5. E aí não está citado aqui, mas eu vou te dizer para você. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e se abriu um novo e vivo caminho. Todos nós temos acesso à sala do trono para falar com Deus. Eu não dependo, ele vai dizer aqui embaixo, eu só vou falar antecipadamente. Você não precisa do pastor para chegar à presença de Deus. Aí eu sempre disse assim, pastor, então o senhor está querendo tirar a sua responsabilidade de orar por mim, de interceder? Não. Eu oro pelas minhas ovelhas
todos os dias. E eu, não só as ovelhas a qual pastorei, outras pessoas, os pedidos de oração que chegam a mim, intercedo por pessoas, pessoas crentes, pessoas não crentes, estão sempre orando e falando com Deus. Glória a Deus por isso. Creio que, tenho certeza absoluta que os outros pastores da Igreja Metodista Pentecostal e outros pastores de outras denominações fazem o mesmo. Mas isso é uma parte que nós fazemos como pastores. Você, membro da igreja, obreiro, seja quem for que não é pastor, você não depende de ninguém para que leve o teu problema a Deus. Pastor, então por que tem pedido de oração? O pedido de oração, meu amado irmão, na igreja é para que um interceda pelo outro. Mas olha só, eu já ensinei nessa igreja, vou repetir de novo aqui. Aprendi mais uma do Manuel de Souza, que eu vi você. Eu nem vou explicar quem é Manuel de Souza, porque vocês já sabem, já falei em escola dominical, em pregação, alguém que aprendeu muitas coisas, de vez em quando eu dou exemplo. Ele dizia, porque ele é um homem de oração, eu passei 4 anos e meio em reconsagração, eu salvo mão com ele, 2 anos acho que 2 anos ou 2 anos e meio em Caxias, depois 2 anos em Caxias, 2 anos e meio em Parque Moísa, em consagrações ao salvo de manhã. Eu era jovem, ele era presbítero da igreja. Então ele dizia, imagina que nós temos 10 pessoas aqui, e as 10 fazem seus pedidos. Na hora de orar, eu só lembro do meu. Aí eu só oro pelo meu. E o outro ora pelo dele, o outro ora pelo dele. Então eu vou ter uma pessoa orando por um. Mas se na hora de orar eu esquecer dos meus problemas todos e só orar pelos outros que estão ao meu redor e todos fizerem a mesma coisa, nós teremos 9 pessoas, porque eu não estou orando pelo meu, então um sai fora dos 10, 9. 9 orando por, uns pelos outros os problemas de todos. Então o pedido de oração é feito para isso, para que outros compartilhem. Mas aquele que faz o pedido também entra na sala do trono e fala diretamente com o Pai. Inclusive, se tem alguma dúvida da parte de Deus, nós vamos ver aqui, olha só, escuta bem. É, portanto, um erro doutrinário, isso foi escrito em 1993 pelo falecido missionário e pastor assembleano Eurico Berg, eu falo sempre nas lições todas, vamos lembrar, é uma lição passada que a CPAD colocou para a gente dar nesse trimestre por causa da pandemia. O erro doutrinário é quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consulta de qualquer natureza, como casamentos, viagem, compra de imóveis, etc. Não é isso que está acontecendo hoje em dia, meu? Vou naquela consagração lá, porque lá Deus revela, vou lá. Aí chega lá, faz isso, faz aquilo. Pastor, Deus não tem condição de revelar hoje? Tem, meu amado irmão. Pode. O que eu não posso é correr atrás de revelação. Muitas vezes essas revelações acabam não se concretizando e acaba tendo problemas. Eu não vou falar nome, mas alguém uma vez contou que uma pessoa, membro de uma das minhas igrejas, não vou dizer qual, eu sou pastor em Caxias, já fui em Moísa, enfim, vários lugares aí, mas de uma dessas igrejas, não vou dizer qual delas, tinha o hábito de visitar uma igreja, e essa igreja, em determinado momento, tinha a marcação da hora da profecia. O culto acabava tal hora e depois começava a hora da profecia. Já é um erro, né? Porque Deus não tem hora marcada para profetizar. Quando o irmão diz, eu salvo capaz do Senhor, se Deus quiser um vaso dele profetizar, ele vai usar. Então não tem hora para Deus profetizar. Agora está a hora da profecia. Mas tudo bem, eu vou discutir isso, não é agora. E aí sempre vem a profecia. Não é aquelas profecias, meu irmão, que hoje acontece, que são vagas. E a pessoa que me disse que essa pessoa sai de lá mais confusa com as profecias do que... Nunca a profecia foi para confundir ninguém. Mesmo que você não consiga entender naquele momento, se é de Deus, você vai esperar, vai orar, e ela vai se cumprir na sua vida e você vai entender. Aconteceu comigo. Houve uma palavra, lá quando eu estava em Moísa, que eu ia fazer uma viagem. Alguém me viu, um sonho, uma revelação, sei lá, alguma coisa, com uma mochilinha nas costas, igual aquelas desenho animado que o cara vai mudar de um lado para o outro. Não tinha condição de viajar na época. Não tinha nenhuma condição de viajar. Mas aí precisou inaugurar uma igreja, nós tínhamos igreja na Bahia, na cidade de Panelinha, e precisava inaugurar a igreja, e o pastor Hélio pediu para eu viajar no carnaval. Eu trabalhava, não podia em outra época. E aí eu não podia ir, não tinha condições financeiras, a igreja não tinha, a minha mãe pagou a viagem, eu fui. E viajei, inaugurei a igreja, toquei o instrumento lá, maravilha, se alegramos, voltei. E quando eu cheguei no Rio, eu lembrei. Aí eu lembrei da profecia da viagem.
essa se cumpriu. Teve outras que não se cumpriram, pastor? Não teve. Teve. Porque, meu amado irmão, uma das coisas principais para saber se é uma profecia de Deus é se ela vai se cumprir ou não. Outra, ela se bate com a palavra. E como, de certa forma, aprendi hoje numa lição, reunião de pastores, né? Eu estou falando até, eu sempre falo isso, né? Mas, mais uma vez, eu confirmado, hoje estivemos numa reunião de pastores conversando sobre assuntos dos dons espirituais. O pastor Zé Manuel disse, tem três coisas. Uma, a palavra. A segunda, o fruto da vida do profeta. E a terceira, é o cumprimento da palavra. Cuidado com isso. Deus fala hoje, Deus usa o profeta. Mas eu não tenho que ir consultar o profeta. Se Deus quer falar comigo, ele vai usar o profeta aonde ele quiser, da forma que ele quiser. Mas não sai consultando. Ele, quem tem um dom não pode falar. Viaja ou não viaja? Caso com Joãozinho ou caso com a Mariazinha? Compra esse imóvel ou não compra? Deus pode usar? Pode. Eu tive um testemunho de um pastor, eu estava com a minha esposa no centro de Caxias, um pastor conhecido de uma outra denominação, e ele contou comigo uma coisa que aconteceu, que Deus falou para ele que ele ia comprar uma casa, não tinha condições, e ele ia vender aquela casa, ele a princípio não acreditou, e todas as coisas aconteceram. Ele vendeu a casa em Duque de Caxias, comprou uma casa na Barra de Tijuca, está pastoreando lá, Deus está sendo bênção, Deus está usando ele lá, naquele lugar, enfim. Deus pode revelar, revela. Eu concordo plenamente com isso, meu irmão. Agora, o que não dá para o seguinte, é correr atrás e tomar suas decisões baseado na profecia. Se Deus profetizou, se cumpriu a palavra, foi de Deus. Agora, eu estou pensando, o que eu devo fazer? Orar, meu amado irmão. Você tem acesso direto ao Senhor. Acabei de falar isso para você. Então, ele diz aqui, fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, 21. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive de profecia. É muito necessário que nós aprendamos sobre isso. Deus seja louvado. Encerramos assim hoje a lição de número 5. Se Deus o permitir, no próximo domingo estaremos ministrando a lição de número 6. Até que volte ao normal, temos uma revista física na mão e também haja toda uma situação que possamos resolver na igreja para que possamos fazer a escola bíblica presencial. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.